Glória a Deus. Vamos orar então? Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que eu primeiramente te agradeço por mais um dia de vida, eu te bendigo e exalto ao teu nome. Seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus, em todo o tempo todo, Pai, o seu nome, Adonai. Nós te louvamos, bendizemos e engrandecemos o Senhor. Obrigada, Pai amado, Pai querido, porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui, Papai, unidos como corpo, para podermos, ó Pai, aprender um pouco mais da tua palavra, para podermos, Senhor, te conhecer um pouco mais na profundidade das Escrituras, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor ajuste as armaduras espirituais de cada homem e cada mulher aqui, Pai. Aqueles que já estão aqui, aqueles que ainda vão estar entrando, Senhor, nesta live, que o Senhor, em nome de Jesus, os guarde, os proteja, os blinde, que os anjos do Eterno, em nome de Jesus, permaneçam, papai, à nossa disposição, anjos sentinelas, anjos de batalha espiritual, permaneçam aqui, papai, em nome de Jesus, ao nosso dispor, para que nos momentos oportunos, se houver necessidade, nós venhamos a clamar a Ti, e o Senhor envia-os, ó Pai, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que é amarrado, em nome de Jesus, todo principado, potestade, dominadores das trevas, dos ares, selamos os 5 elementos, a terra, o fogo, a água, o ar e o éter. Declaro também, Senhor, que as conexões, ó Pai, da internet não serão, Senhor, abaladas, não serão tocadas, ó Pai, pelo inimigo. Eu declaro também, Senhor, que os aparelhos, ó Pai, eletrônicos do qual os teus filhos assistem esta live, são selados também com o sangue do Cordeiro. Declaro também, Senhor, que em nome de Jesus, nenhuma influência demoníaca, em nome de Jesus, nenhuma influência demoníaca encontrará, Senhor, espaço nessa transmissão, Pai. Em nome de Jesus, porque nós selamos com o sangue do Cordeiro nas dimensões espirituais os umbrais de onde ocorre esta live. Nós damos ordem, em nome de Jesus, para que todo espírito oportunista, para que todo espírito de confusão, todo espírito do homem, todo espírito, papai, de idolatria, religiosidade, de contenda, bata em retirada, em nome de Jesus. Nós levantamos o muro de fogo, Senhor, em nome de Jesus ao nosso redor. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que o Senhor nos esconde dentro do teu tabernáculo, dentro do teu pavilhão, e a sua mão forte, Pai, esteja estendida sobre cada um de nós e dos nossos queridos. Eu repreendo todo feiticeiro, eu repreendo toda oração contrária, eu repreendo toda obra maligna, Pai, contra a minha vida, contra esta live, contra este ministério e contra a vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui. Pai amado, Pai querido, eu entrego o domínio desta live, assim como da minha vida, nas tuas mãos, Adonai. Faça, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer. Cinge, Senhor, em nome de Jesus, cinge os meus lábios com fogo. Pai, em nome de Jesus, purifica-nos, Senhor. Pai, que o espírito da revelação da palavra esteja sobre nós. Que o Senhor nos traga a revelação do que está por trás da letra, Abba. Pois sem ti não temos condições alguma de entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Que o espírito da sabedoria, o espírito do Deus vivo de Israel, repouse sobre nós nesta manhã. Em nome de Jesus, nos dando, Pai, uma leitura assertiva, nos dando o ensino, Senhor, direto, Pai, um ensino claro e objetivo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, em nome de Jesus. Bom dia, Betinha, bom dia, Jô, bom dia, Késia, a paz do nosso Senhor Jesus, bom dia, Fabi, bom dia, Tânia, glória a Deus, amém? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, em nome de Jesus. Bom dia, Sara, glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos, amém? Psicóloga Ana Paula, amém? Mari, bom dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém? Povo de Deus, não tivemos live, amém, na sexta-feira. Bom dia, Cléo. E eu quero dizer algo aqui para vocês. Bom dia, Roberta. Vai ter dias, a partir de agora, em que eu vou ser mais ainda obediente ao que o Senhor me fala. Se Ele falar, não faça live, eu não vou fazer a live, amém? Então, os dias que eu não fizer a live, vocês podem ter certeza que foi porque Deus falou para mim não fazer, ou porque eu tenho alguma coisa, amém? Algum médico, alguma coisa para levar os meus filhos, ou até mesmo eu. Então, vai ter dias em que o Senhor já me deu o direcionamento em que eu não vou entrar. Por quê? Porque a luta tem se aumentado, amém? As perseguições têm aumentado. O mundo espiritual está se movendo de uma forma muito
mais profunda. Então, tem coisas acontecendo que eu não vou expor aqui, mas para vocês entenderem, povo de Deus. O capeta chegou a vir na minha porta, para vocês entenderem o nível de batalha que tá. Então, vai ter dias em que eu vou precisar ficar no meu secreto com Jesus, buscando mais ainda intimidade, buscando refúgio no Senhor, porque eu estou numa batalha direta para quem está no jejum. Então eu luto pela vida de vocês, eu luto pela vida daqueles que estão no grupo. Então, quando eu estou aqui ministrando de forma indireta, eu estou trazendo libertação sobre a vida das pessoas. E o inferno está com uma raiva violenta. Por quê? Porque nós estamos saqueando o inferno. Então, tem coisas que estão acontecendo que eu não vou ficar expondo aqui, até porque tem infiltrados no nosso meio. Michele, por que você não tira os infiltrados? Porque a graça do Senhor vai alcançar. Porque a graça do Senhor vai alcançar. Jesus não expulsou nenhum infiltrado. Jesus acolheu a todos. Jesus, ele falava com todos. Então, se eu carrego Cristo, eu não posso tirar os infiltrados. Por quê? Porque a graça do Senhor vai transformar. E é o que é liberado. Amém? Se não sair, o joelho vai se dobrar. Até que o Senhor dê uma segunda ordem, nada será feito. Será feito conforme a vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá. Nós vamos ler hoje 1 Reis capítulo 20, que nós não conseguimos ler na quinta, amém? Na sexta não tivemos a live. Então, 1 Reis capítulo 20, nós não vamos ler o 21, porque eu tenho algumas coisas para passar para vocês, amém? Então vamos lá, 1 Reis capítulo 20, diz assim: Acabe enfrenta o rei da Síria. O rei de Aram, Síria, ajuntou todo o seu exército e havia com ele 32 reis, cavalos e carros de guerra. Ele subiu, sitiou Samaria e batalhou contra ela. Enviou mensageiros à cidade para comunicar a Acabe, rei de Israel, o seguinte: Assim declara Ben-Hadad: A tua prata e o teu ouro são meus, e o melhor de tuas mulheres e filhos também. Imediatamente o rei respondeu: Ou seja conforme que seja conforme tu dizes, ó rei, meu senhor. Eu e tudo o que eu tenho estamos à tua disposição. Os mensageiros retornaram ao rei e anunciaram: Assim diz Ben-Hadad: Eis que dei ordens expressas para tomar toda a tua prata e o teu ouro, tuas mulheres e teus filhos. Mas amanhã, a esta hora, te enviarei meus oficiais. Eles vasculharão o teu palácio e as casas dos teus serviçais. Pegarão e carregarão tudo o que tiveres de precioso. Diante desta notícia, o rei de Israel convocou todos os anciãos daquelas terras e queixou-se. Reparai e vede que esse homem quer a nossa perda total. Exige de mim minhas esposas e meus filhos, embora eu não tenha recusado minha prata e meu ouro. Todas as autoridades e o povo consultados afirmaram-lhe: Não lhes obedeça, nem consintas. Então ele disse aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao Senhor meu rei: Farei tudo o que pedistes o teu servo da primeira vez. Contudo, esta outra exigência não a posso satisfazer. E os mensageiros partiram, levando a declaração de Acabe. Então Ben-Hadad mandou seus mensageiros novamente com a seguinte advertência: que os deuses me castiguem com toda a severidade, caso reste em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos meus guerreiros. Entretanto, o rei de Israel mandou o seguinte recado: Dizei-lhe: Não se gabe quem veste a armadura como aquele que tira depois da batalha. Ben-Hadad recebeu essa resposta, e ele estava bebendo com os reis de sua coalizão, nas tendas, e ordenou aos oficiais: Preparai-vos para a guerra. E eles prontamente se prepararam para atacar Samaria. Um profeta veio à presença de Acabe, rei de Israel, e lhes falou: Assim diz Yahvé o Senhor: Vês esta multidão? Pois eu a entrego hoje em tuas mãos, e reconhecerás que eu sou Yahvé. Acabe perguntou por meio de quem? E o profeta lhe esclareceu: Assim diz Yahvé o Senhor: Os jovens soldados dos líderes das províncias realizarão toda a obra. Mas Acabe questionou: E quem começará a batalha?
Ao que o profeta prontamente lhe respondeu: Tu mesmo. Então, imediatamente, Acabe convocou os jovens guerreiros dos chefes das províncias, e somavam 232 homens. E depois deles contou todo o povo, a saber, todos os israelitas, e eram um total de 7.000. E a tropa partiu ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, continuava bebendo e se embriagando nas tendas com os 32 reis que lhe eram aliados. Então, os jovens cooperadores dos administradores das províncias avançaram primeiro. Alguns espiões mandados por Ben-Hadad informaram a ele que um grupo de soldados estava saindo de Samaria. Ele, no mesmo instante, ordenou: Atentai, quer tenham saído com intenções pacíficas, quer venham para a batalha, capturai-os vivos. Os jovens guerreiros, auxiliares dos líderes das províncias, marcharam para fora da cidade com o exército na retaguarda. Eles mataram cada um dos seus o seu adversário. Diante do ocorrido dos arameus, os sírios partiram em retirada, perseguidos pela tropa israelita. Mas Ben-Hadad, rei de Síria, escapou a cavalo com alguns dos seus cavaleiros. Então saiu o rei de Israel, tomou os cavalos e carros de guerra e impôs aos sírios uma terrível derrota. Então vamos lá. Povo de Deus, aqui a gente viu que começou ali a guerra, amém? Aqui Acabe começou a lutar contra o rei da Síria. E aqui ele faz uma pergunta. Aqui Deus usou a vida de um profeta para dizer para ele que o Senhor entregaria na mão dele, amém? Todo o exército da Síria, que ele daria vitória. Só que quem precisaria dar o primeiro passo era Acabe. O que o Senhor fala aqui? O Senhor te entrega a vitória das tuas batalhas, mas quem tem que dar o primeiro passo é você. O Senhor entrega tudo que você pedir nas tuas mãos, mas quem tem que dar o primeiro passo na sua vida é você. O Senhor te entrega a tua libertação, mas quem te dá o primeiro passo é você. O Senhor entrega a vida do teu filho restaurado, o teu casamento restaurado, mas quem tem que dar o primeiro passo é você, sou eu. Não adianta querer que Deus faça todas as coisas. Não adianta querer que Deus faça tudo e a gente fica só no bem bom, tomando uma água de coco e esperando as coisas acontecerem. Nós temos que dar o primeiro passo. E ele vai enviar os anjos para te ajudar, ele vai enviar pessoas para te auxiliar, ele vai enviar estratégias para você. Mas você precisa, em primeiro lugar, dar o primeiro passo. E tem pessoas que estão esperando as coisas acontecerem, esperando o mundo acabar em barranco. E não dá o primeiro passo. A pessoa quer a libertação, mas não faz por onde. A pessoa quer a restauração do casamento, mas não muda as atitudes. A pessoa quer que o filho mude, mas a pessoa também não vai lá e confronta o filho. O filho faz o que quer. Então, nós precisamos dar o primeiro passo. Amém? O Senhor nos garante a vitória. Quando é causa legítima, quando é causa que o Senhor está, quando é causa que o Senhor está. Tem causas que o Senhor não está. E tem uma grande diferença. Amém? Então tem causas que o Senhor vai pelejar por você. Por quê? Porque aquela guerra é do Senhor. Agora tem causas e batalhas que o Senhor não vai pelejar por você, porque aquela guerra não é dele, aquela guerra é tua. Então existe uma grande diferença. Existe uma grande diferença nisso daí. E nós precisamos, e Michele, como eu sei que uma guerra é uma guerra minha ou é uma guerra do Senhor? Você vai ter que ter relacionamento com Deus para Deus poder te falar. Vai ser de acordo com as tuas escolhas e as tuas atitudes. Então a gente só sabe quando uma guerra é do Senhor e uma guerra é nossa, quando a gente tem relacionamento com Deus. É por isso que é tão importante você criar relacionamento com o teu pai. Porque aí você vai aprender a discernir, essa guerra aqui é minha ou essa guerra é por causa do reino? Que nem eu estou passando uma guerra por causa do reino. Amém? Eu passo uma guerra, por quê? Porque eu estou atacando pelo avanço do reino.
atacando pelo avanço do reino. Então, conforme eu ataco o inferno para libertar as vidas, conforme eu ataco o inferno ministrando a verdade, ministrando a palavra, o inferno contra-ataca a minha vida. Por quê? Porque eu estou tirando almas da boca de Satanás. Eu estou trazendo a verdade, eu estou trazendo a luz. Deus usa a minha vida, porque não sou eu que faço nada, Deus usa a minha vida para trazer a resposta, para trazer a luz em meio ao caos. Então, a batalha que eu estou traçando não é minha, a batalha que eu estou traçando é de Deus. Então, eu tenho a certeza que quem vai à minha frente é Ele, porque o meu general é Cristo. Porque eu sou uma coparticipante do reino dele. Então, tudo que eu não faço porque eu quero, eu não faço porque eu sou metida a Highlander de Jesus. Porque agora eu me tornei libertadora, agora eu sou intercessora, agora eu vou lá e eu vou saquear o inferno. Não é assim. Não é porque a gente está buscando intimidade e relacionamento com Deus que a gente pode sair apontando de dedo pro capeta. Porque se você não tiver uma vida santificada, se você não tiver uma vida de oração, se você não tiver uma vida de jejum e do secreto, o capeta vai vir com os 2 pés no peito e a pessoa não resiste. Então a gente precisa ter entendimento, maturidade, sabedoria, passar tempo com Cristo no secreto para entender, Jesus, essa guerra é minha ou essa guerra é tua? Essa guerra aqui fui eu que construí? Ou essa guerra aqui é porque eu estou revelando a tua vontade? Porque tem guerras que é nós que nos colocamos dentro dela. Aqui essa guerra aqui, era uma guerra de Deus. Era uma guerra que existia há muito tempo. Não foi por conta de Acabe somente. Então é por isso que Deus falou, eu vou te entregar a vitória. Você pode ler, desde quando a gente começou a ler aqui, que começou as batalhas lá no livro de Josué. Desde quando começou as batalhas, quando a batalha era da parte do rei, do Deus vivo de Israel, ele não falava a todos, eu entrego nas tuas mãos, eu entrego nas tuas mãos, vai para a guerra porque a vitória é tua, vai para a guerra porque a vitória é tua. Agora, quando o líder, quando o rei se rebelava, Israel perdia. É Bíblia. É só a gente ler. Então, as guerras que são da parte do pai, ele vai pelejar por você. Ele vai estar com você. Causa legítima. Causa legítima, Deus guerreia. Amém? Causa legítima, Deus guerreia. Tá cheio de gente pedindo para Deus entrar na guerra em causa que não é legítima. Aí você precisa entender. Por que Deus não está nessa guerra comigo? Por que eu oro e por que Deus não está comigo? Aí você vai começar a entender, será que é vontade de Deus que você permaneça e que você continue com essa guerra? Deus está contigo nessa guerra? Ele está aprovando o motivo que essa guerra está acontecendo na sua vida? Então é algo para que a gente pense. Amém? Vamos lá. O segundo ataque dos sírios. Então o profeta chegou ao rei de Israel e lhe avisou: vai, fortaleça-te, atenta bem para as tuas atitudes. Atenta bem para as tuas atitudes, porquanto depois de 1 ano o rei da Síria voltará a te atacar. Então vamos parar aqui. Aqui, Deus entregou a vitória na mão de Acabe. Era uma batalha legítima do Senhor. Aí depois, Deus voltou a falar por meio do profeta ao rei Acabe. Agora você precisa rever as tuas atitudes, porque às vezes Deus vai lutar com você uma causa legítima, mas se você não conduzir os teus passos de acordo com a vontade do Senhor, você vai criar outra guerra. Vocês conseguem entender o que essa palavra está dizendo? Por isso que nós devemos tomar conta dos nossos passos. Como que eu tomo conta dos meus passos? Andando de acordo com a palavra de Deus. Caminhando com os princípios, caminhando sobre os mandamentos, principalmente perguntando todos os dias quando você acorda: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Qual caminho nós vamos trilhar? Pai, conduza as minhas tomadas de decisão.
Senhor, em nome de Jesus, que hoje eu não venha andar pelos meus passos, mas pelos teus. Que hoje eu não venha tomar as minhas atitudes, mas as suas. Que os meus pensamentos não sejam os meus, mas os seus. Você decide como vai ser o seu dia e a sua vida. Não é culpa de Deus. É culpa nossa que não perguntamos para Ele e não confiamos nele o suficiente para entregar os nossos dias na mão dele. A gente acorda todo desesperado, com o celular despertando, não faz uma oração, não pergunta o que a gente vai fazer. Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? Espírito Santo, qual o caminho que eu devo fazer hoje? Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? O que nós vamos fazer juntos? Não, a gente levanta, não, às vezes não faz nenhuma oração, nem agradece, porque está atrasado. Levanta, escova os dentes, troca de roupa e tchau. E bora, porque eu tenho vida, eu tenho que trabalhar, eu tenho meta para bater, eu tenho filho para entregar na escola, eu tenho isso para fazer, eu tenho casa para limpar, eu tenho comida para fazer, eu tenho um monte de coisa. Mas se esqueceu do principal. Se esqueceu do principal. O que é o principal? Perguntar para Deus o que ele quer de você naquele dia. Perguntar para Deus se ele vai estar com você, chamar Deus para passar tempo com você todo o tempo todo. Aí a gente se esquece de atentar para as nossas atitudes. Porque quando nós, e aí isso daqui vai de encontro lá com a administração para quem está no grupo do jejum. A gente se acha autossuficiente demais. Nós nos tornamos autossuficiente. Não, porque a minha vida está numa rotina. Mude a rotina. Inclua Deus da sua rotina. Porque quando nós nos tornamos autossuficientes, nós nos apoiamos no nosso entendimento humano, no nosso conhecimento humano, daquilo que a gente está habituado a viver dia após dia. E aí as guerras voltam a acontecer. Ou as guerras começam novamente. Vamos lá, versículo 23. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe encorajavam. Os deuses deles são deuses das montanhas. Deles quem? Do povo de Israel, de Acabe, lá de Samaria. É por isso que eles foram fortes e prevaleceram sobre nós. Escuta aqui, eu vou ler de novo. Os deuses deles são deuses das montanhas, lugares altos. Amém? Montanhas, lugares altos. Onde é a habitação do Deus de Israel? Lugares altos. Onde você encontra a presença do Senhor? Lugares altos. Não vai ser na sua vida cotidiana, aqui na terra, que você vai encontrar o Senhor. Você tem que se conectar com Ele em lugares altos. Você tem que aprender a encontrar o Senhor logo pela manhã em lugares altos. Você tem que aprender. Povo de Deus, para quem tem dificuldade, coloca isso no teu planner, na tua agenda, cola na geladeira, cola onde você quiser. Coloca lá. Se Deus não está na tua rotina, aprenda a colocar Ele na tua rotina. Quando acordar, um exemplo, você acorda 5 horas da manhã. A primeira coisa que você tem que fazer é buscar o Senhor. Onde? Nos lugares altos. Lugares altos. Lugar alto é vitória. Amém? Lugar alto é vitória. E Satanás sabe disso. É por isso que ele não deixa você chegar em lugar alto. É por isso que ele quer que você fique aqui, ó, no mediano. É por isso que ele quer que você fique aqui, no raso. É por isso que ele não quer que você saiba da profundidade das coisas que o Senhor tem para revelar através dele na palavra. Através da palavra sobre ele. Então, pega a tua agenda e coloca lá. 5 horas da manhã eu acordo, quando for 5h10, eu vou tirar. Você tem 10 minutos? Então você tira 10 minutos para você consagrar o teu dia, a tua vida ao Senhor e buscar Ele nos lugares altos. Eu já sou um pouco mais radical. Eu já ia falar para você o quê? Se você tem que acordar às 5, coloca o teu celular para despertar 4h30. Você não vai morrer por causa de 30 minutos de sono. Muito pelo contrário, Deus vai te dar vida e vida em abundância. Ai, mas é muito sacrifício. Cada um dá o que tem para Deus.
Ele se deu inteiro na cruz. Eu não vou ficar falando, você tem que fazer. Cada um dá o melhor que tem. Se o teu melhor para Deus é 10 minutos, glória a Deus, irmão. Eu sou do time que ajusta a sua rotina. Durma mais cedo. Gente, tem dias que 8 horas eu tô na cama. Tem dias que 8 horas eu tô... mas irmã, você não trabalha. Quem disse que eu não trabalho? Eu não trabalho fora. Eu não trabalho fora. Mas o trabalho que eu tenho... Olha, eu vou falar para você que não é brinquedo, não. Não é fácil. Eu fico exausta. Eu sou sugada. Espiritualmente, energeticamente, fisicamente. E eu reclamo? Não. O que eu faço? Eu me recolho mais cedo. Porque quando é 3 horas da manhã, o celular nem toca, o Senhor já me chama. Quando não é às 3, é às 4. Quando não é às 4, eu acordo automático 5 horas da manhã. Porque eu tenho as minhas responsabilidades com o Pai. A minha vida não começa se eu não orar. Da mesma forma como eu não me deito sem orar. A gente precisa entender que a oração é quem conduz a nossa vida. Então nós precisamos buscar nos lugares altos. Por isso eles reconheceram. É por isso que eles foram fortes e prevaleceram contra nós. Quando você busca o Senhor nos lugares fortes, você prevalece contra o inimigo. Você prevalece contra o inimigo. O inimigo não te toca nos lugares altos. Agora, quando você está no vale, agora, quando você está nos lugares planos, ele vai te atacar. É por isso que o Senhor fala que o nosso esconderijo é aonde? Na habitação do Senhor. A gente lê a Bíblia sem interpretação do Espírito. Se a palavra fala que o nosso esconderijo é na habitação do Senhor, aonde que o Senhor habita? Lugares altos. Então tá cheio de gente pedindo, Senhor, me guarde, me proteja, mas não sobe para o esconderijo, como se Deus tivesse que descer e colocar as asas dele sobre nós. Não é Deus que tem que descer, a gente que tem que subir. Entendeu? Não é Cristo que tem que descer e nos colocar dentro do pavilhão, é a gente que tem que ser transportado pelo Espírito para ficar dentro do pavilhão do Senhor. Lugares altos. Lugares altos. O Senhor quer que a gente suba para lugares altos, saia do raso. Vamos lá. Contudo, ligado com o quê? Ligado com tomar conta das tuas atitudes. Então, anota aí, nós temos que atentar para as nossas atitudes, andar no caminho do Senhor, andar no caminho da santidade, no caminho da renúncia, fazer a techuvá, que é o caminho de volta. Segundo, buscar os lugares altos, porque lá o inferno não prevalecerá contra ti, o inferno não te toca quando você está escondido no esconderijo do Altíssimo, mas o Senhor habita nos lugares altos. Vamos continuar. Contudo, se os combatermos nas planícies, com toda certeza seremos mais fortes e sairemos vitoriosos. Porque Satanás é o príncipe desse mundo, ele vive na planície. Vocês estão conseguindo entender? Quando você sobe em lugares altos, você deixa a jurisdição de Satanás e você sobe para o governo do Pai. É por isso que é tão difícil você sair desse plano terreno e você acessar os céus. Quando você está em lugares altos, o capeta pode vir na tua porta que não vai causar mal nenhum. Porque você está escondido literalmente nos lugares altos. Ei, o Deus fala. Ninguém toca, ninguém mexe, porque está habitando em mim. Aqui não. Esse você não toca. Por quê? Porque saiu do plano da terra. Já não está mais debaixo do domínio do príncipe deste mundo, mas está sobre o domínio do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vamos lá. Versículo 24. Portanto, deves tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros comandantes. Também deves arregimentar outro exército, de igual modo, de igual poder ao que perdestes, cavalo por cavalo e carro por carro. Nós lutaremos contra os israelitas nos lugares
planos. Então, onde que acontece a guerra? Nos lugares planos. Onde que acontece a batalha espiritual? Nos lugares planos. Quando você está na sua oração superficial, quando você está na oração do só do venha a nós e vosso reino nada. Senhor, me dai-me meu pão, dai-me minha provisão, dá minha família restituída, dá, Senhor, a minha casa, dá meu carro, dá meu emprego, dá minha porta aberta, dá meu filho, Senhor, liberto da palavra, liberto das drogas pela palavra, dá, Senhor, o meu casamento, dá. É só dar. É só dar. Senhor, me dá. E o que você está dando? E o que você está dando para Jesus? Seus míseros 10 minutos? Gente, porque desculpa, o que é 10 minutos para um dia que tem 24 horas? Mas Deus tem que dar. Mas Deus tem que ouvir a minha oração. E se ele não me der, eu vou fazer birra com Deus. Eu vou sair da igreja porque Deus não está ouvindo a minha oração. Porque eu estou fazendo campanha, mas Deus não está me ouvindo. Você que não está ouvindo Deus. Não é Deus que não te ouve. É você que está com a motivação errada do teu coração, querido. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Bíblia. Dá a Jesus. Eu preciso, sim. Ele sabe. Você não precisa nem pedir, ele sabe tudo que você necessita. Só que como a gente não tem relacionamento com o Pai, a gente fica nessa de pendente espiritual. Dá, Jesus. Dá meu casamento restaurado. Dá meu noivo, dá minha noiva, dá minha casa própria, dá meu trabalho, dá isso, dá aquilo. Quando você tem relacionamento, você não precisa pedir, porque ele envia pelos anjos para você. Por quê? Porque você está em lugares altos. Agora, quando você está aqui, na planície, na terra, na oração superficial, é só oração de guerra. É só batalha, é só paulada atrás de paulada, é só o capeta mandando várias setas, vários dardos. É por isso que as pessoas, oh Deus, é por isso que as pessoas desistem, amém? No meio de propósitos. Porque as pessoas não suportam. Por quê? Não acessam os lugares altos. E quais são os lugares altos? O santíssimo lugar, o santo dos santos. É quando você sai da dimensão da oração de pedição e você entra na dimensão da adoração. Você rompeu o segundo céus. Você saiu da planície e você foi para os lugares altos. Você foi para os lugares altos. Porque a gente é tendenciosa, a nossa alma é tendenciosa, amém? A ficar somente pedindo. Nessa de pedir, o que acontece? Você está pedindo. Satanás está escutando a tua oração. Ele vai levantar uma pá de demônio para ficar impedindo a sua bênção de chegar. E aí você se torna cansado espiritualmente, e aí muitas vezes as pessoas acabam desistindo de ter uma vida com Deus, porque nunca experimentou pisar no santo lugar. Nunca pisou no santo dos santos, porque a vida da pessoa foi só petição e não adoração. A pessoa não entendeu que é viver a palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Gente, o que a irmã colocou aqui, a zona de conforto não traz transformação. Não traz. Vamos continuar. Então vamos lá. Nós lutaremos contra os israelitas nos lugares planos. Então a tua guerra vai ser aqui, enquanto você está no raso do relacionamento. Outro ponto. Quando você chegar no santo dos santos, não quer dizer que você não vai ter mais. Amém? Perrengue na tua vida. Não é isso. Mas você vai saber descansar.
Nós lutaremos contra os israelitas nos lugares planos e certamente os subjugaremos e venceremos a guerra. O rei ouviu os conselhos deles e fez tudo conforme lhes havia orientado. Versículo 26. Israel vence até Afeque. Na primavera seguinte, na passagem do ano, Ben-Hadad convocou todos os arameus e marchou até Afeque para lutar contra os filhos de Israel. Os filhos de Israel foram mobilizados e providos de víveres, e logo depois marcharam contra eles, e os israelitas acamparam de frente do inimigo, como 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto os arameus, os sírios, enchiam toda a região. O homem de Deus aproximou-se do rei de Israel e profetizou-lhe: Assim fale Yahvé o Senhor, porque os arameus declamaram: O Senhor é um Deus das montanhas, mas não tem poder sobre as planícies. Eis que eu entregarei nas tuas mãos toda esta grande multidão, e saberás que eu sou Yahvé o Senhor. Você está vendo a diferença de você guerrear na planície e você guerrear nos lugares altos? Você está vendo a diferença de você sair de um nível raso de oração e de relacionamento com Deus para você chegar na profundidade do relacionamento com Deus? Porque aí o que acontece? O mundo espiritual não está atacando você, querido. O mundo espiritual está atacando o Cristo que mora em você. Você precisa entender isso. Satanás não está te perseguindo. Satanás não está perseguindo a tua casa. Satanás não está perseguindo a tua família. Satanás está perseguindo o Cristo que habita em você. Porque ele sabe que ele não pode ter um embate direto com Deus. Ele já é derrotado. Então ele vai atacar quem? A criação do Pai. E qual é a criação do Pai? Eu e você. Porque essa criação se tornou o quê? Templo do amigo Espírito Santo de Deus. Então, o maior prazer de Satanás é atacar a minha vida e a tua vida, porque ele está atacando de forma indireta a Deus. E aí, quando isso acontece, Deus se levanta. Opa, aqui não. Aqui, essa pessoa tem relacionamento comigo. Esse aqui, ele está andando de acordo com a minha palavra, está andando de acordo com os meus princípios, parou de pecar, não está tendo uma vida promíscua, me busca, se santifica, jejua, tem uma vida de devocional. Então, vamos lá. O Senhor, então, entregou de novo, amém? O inimigo na mão de Acabe. Versículo 29. Durante 7 dias estiveram acampados, uns diante dos outros. No 7º dia, travou-se a grande batalha e os filhos de Israel exterminaram, num só dia, 100.000 soldados de infantaria dos sírios. Os sobreviventes fugiram para Afeque, mas as muralhas da cidade desabaram sobre os 27.000 homens que restavam. Gente, olha isso. Ora, vendo tudo isso, Ben-Hadad fugiu para a cidade, buscando refúgio, ora num esconderijo, ora em outro. Quando você busca lugares altos, quando você guerreia em lugares altos, quando você edifica a sua morada na habitação do Senhor, porque é lá que você tem que morar. Você tem que entender que você é um ser, amém? Carnal, que carrega um ser espiritual, mas o teu ser espiritual tem que morar nas regiões celestiais. Esquece, você tem que fazer literalmente isso, querido. O teu corpo físico está aqui na terra, mas você tem que estar morando nos céus. A tua mente, a tua alma e o teu espírito tem que fazer morada no céu. É lugar de habitação. Lugares altos não é lugar de passagem, é lugar de habitação. Aprenda a morar no céu. E quando eu estou falando céu aqui, eu não estou falando que você vai morrer, entenda isso. Mas você tem que ansiar todos os dias. A minha alma anseia em fazer morada em ti, Jesus. Habita no Senhor. Habita no Senhor, povo de Deus, saia do raso. Sai do raso. Para de ter uma vida medíocre. E o que é medíocre? É uma vida mediana. Deus não tem isso para você. Deus não tem isso para você. Deus quer que você faça morada nos céus. Sabe por quê? Porque lá é o teu destino, a tua origem.
Você veio de lá e você volta para lá. Então você tem que ter uma metanoia, uma mudança de mente e entender que a tua habitação aqui na terra, o que fica aqui na terra é o teu corpo físico, mas a tua alma e o teu espírito tem que pertencer ao reino de Deus. Tem que fazer morada nos céus. Você tem que se abrigar debaixo das asas do Senhor nos céus. Não é Deus descer com as asas dele para te guardar, amado. É você subir e fazer habitação nele. Quebra esse ciclo hoje, em nome de Jesus, de ficar guerreando na terra, de ficar guerreando orações, de só de petição, que você não está fazendo nada. Vamos lá. Versículo 31. Acabe vence e faz aliança. Então os oficiais de Ben-Hadad lhe aconselharam. Temos ouvido dizer que os reis da casa de Israel são misericordiosos. Vamos ao rei de Israel vestindo panos de saco e tendo cordas envolvendo o pescoço. Talvez ele te poupe a vida. Vestiram panos de sacos e colocaram cordas ao redor do pescoço e se apresentaram ao rei de Israel e suplicaram. O teu servo Ben-Hadad manda dizer, rogo-te que me permitas viver. E o rei replicou, ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os mensageiros interpretaram isso como um bom sinal e, sem refletir, aproveitaram o que o rei havia dito e acrescentaram. Sim, isso mesmo. Teu irmão Ben-Hadad vive. Diante disso, ordenou o rei. E depois buscá-lo. Assim que Ben-Hadad chegou, Acabe o fez subir no seu carro. Então Ben-Hadad exclamou, vou restituir-te as cidades que meu pai tomou de teu pai, e poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez meu pai em Samaria. Ao que Acabe retrucou, mediante um tratado deixar-te-ei em liberdade. E Acabe formalizou um contrato com ele e o deixou partir livre. Versículo 35. Agora presta atenção aqui. Lembra que Deus estava falando sobre aliança? Cuidado com as alianças, cuidado com o que você faz. Se você não tiver direcionamento do Senhor, não faça nenhum tipo de negócio, não faça aliança, não se assente a mesas. Vamos lá. Um profeta condena Acabe. Por determinação de Yahvé o Senhor, um dos discípulos dos profetas ordenou ao seu companheiro, fere-me. Mas o homem se recusou a fazê-lo. Replicou-lhe, por que não obedecestes à voz de Yahvé, logo que te afastares de mim, um leão te matará? E de fato, assim que o companheiro seguiu o seu caminho, um leão o encontrou e o matou. Não faz não o que Deus está mandando você fazer? Por que nós somos pessoas tão falta de raciocínio, falta de sabedoria, que não ouvimos aquilo que Deus está mandando fazer? Vai parecer loucura aos teus olhos, vai parecer loucura para você, se você não discernir as coisas do Espírito. Porque para quem discerne as coisas do Espírito, tudo faz sentido. Porque deixa eu te falar, Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Às vezes Deus vai pedir para você fazer umas coisas que você vai falar, cara, não faz sentido. Faça. Porque se não está fazendo sentido para você, é porque é Deus. Porque ele não se move de acordo com o seu raciocínio lógico humano. A forma dele trabalhar é diferente da nossa. E aqui Deus pediu, através do homem, para ferir o outro homem. Para ele falou, não, é loucura, mas foi por ordem de Deus. E ele não obedeceu, e ele teve as consequências. Versículo 37. O profeta encontrou-se com outro homem e pediu, fere-me. No mesmo momento, o homem desferiu-lhe um golpe e feriu. O profeta partiu e ficou aguardando o rei na entrada. Tinha ficado irreconhecível com a atadura que colocou sobre os olhos. Ao passar, o rei lhe gritou-lhe, teu servo estava em combate quando alguém saiu às fileiras e trouxe-me um homem, exclamando, vigia este homem. Se ele desaparecer, tua vida responderá pela dele.
ou então pagarás 35 quilos de prata. Mas enquanto o teu servo estava ocupado de uma e de outra parte, um homem desapareceu. Então o rei de Israel lhes declarou: ora, esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então o profeta rapidamente removeu o turbante que lhe protegia os olhos, e o rei prontamente reconheceu como um dos profetas. E ele profetizou ao rei: assim diz Yahvé: porquanto deste liberdade a um homem que eu havia determinado como anátema, e que deveria morrer, tua vida responderá pela vida dele, e o teu povo pagará pelo povo dele. E assim o rei de Israel retornou para o seu palácio em Samaria, irritado e deprimido. Acabe se colocou sobre o entendimento humano dele, a autossuficiência. A mesma coisa que aconteceu com Saul. Quando Deus disse para Saul: mata o rei Agag. Ele não matou o rei Agag. Ele levou o rei Agag para dentro do palácio. O rei Agag era adorador e ele cultuava outros deuses. Trouxe maldição sobre a vida de Saul, ao ponto dele ficar endemoniado pelo resto da vida. Acabe foi da mesma forma. Deus entregou a vitória para ele 2 vezes. Ele achou que ele era o cara. Ele não escutou Deus e não vigiou, não tomou conta das atitudes. Fez aliança com alguém que Deus já tinha decretado que não era para fazer, porque era só questão de Acabe raciocinar. Ei, peraí. Se Deus me deu vitória contra Ben-Hadad 2 vezes, por que cargas d'água eu vou libertar esse homem? Gente, vocês conseguem entender que o povo, desde aquela época, padece por falta de maturidade e conhecimento? Isso acontece na minha vida e na tua vida, querida. Às vezes Deus afasta pessoas da sua vida e você está querendo trazer de volta. Às vezes Deus está mudando os passos da sua vida e você está querendo fazer os mesmos caminhos que você já trilhou. Falta de sabedoria. Falta de obediência. Falta de maturidade. Autossuficiência. Se esquece de dar a Deus o louvor e a gratidão devida. Ah, não, porque deu certo uma vez, vai dar certo outra vez. Ah, não, porque eu vou continuar andando, porque eu vou continuar falando, porque, ah, não, mas não vai dar nada. Vai dar tudo errado. Aqui, Deus usou a vida do profeta de uma forma muito forte e profunda. Amém? Deus tem as estratégias dele para falar comigo e com você. É por isso que você tem que estar, ligado com Deus. Antenado com ele. Povo de Deus, não vou ler o 21, amém? Porque nós vamos falar de outra coisa agora. Mas para a gente fechar aqui o devocional do versículo do capítulo 20 do 1 Reis, em nome de Jesus, o que o Senhor quer da minha vida e da tua vida é que você passe tempo com Ele nos lugares altos. É que você saia das planícies da terra. Porque aqui jaz do maligno. O ambiente terreno, aqui, a terra, pertence a Ele. Você quer ser guardado? Você quer ser blindado? Aprenda a subir na habitação do Altíssimo. Por que você quer que Deus desça com as asas dele e te cubra? Se o teu lugar de origem é o céu, por que não queres voltar para lá? A gente ora e pede: Senhor, me guarda dentro do teu tabernáculo. Mas o tabernáculo de Deus não vai descer. Senhor, me coloca dentro do teu pavilhão. Só que o pavilhão de Deus não vai descer. É você que tem que subir. Porque quando nós oramos, quando eu oro: Senhor, me guarda dentro do teu pavilhão, os anjos do Senhor pegam vocês e colocam dentro do pavilhão. Mas vocês não podem ficar dependendo de oração de terceiros. O véu rasgou. Lá é a tua morada. Você tem que aprender a viver e morar no céu. Mesmo com aqui na terra, o teu corpo físico na terra. Aprenda a separar.
Enquanto você está aqui trabalhando, enquanto você está digitando os teus e-mails, enquanto você está fazendo uma faxina, enquanto você está cuidando dos enfermos, eu não sei qual é o teu emprego, eu não sei qual é o seu chamamento sobre a face da terra, mas você tem que deixar a tua alma e o teu espírito morando lá no céu enquanto você faz isso. Sabe por quê? Porque aí você vai estar seguro. Para de pedir para Deus descer, é você que tem que subir. É simples. A gente precisa amadurecer. Amadurecei-vos, santificai-vos. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sai do raso. Vai fazer morada no Espírito Santo de Deus. Pede para ele te levar. Ai, mas eu não consigo ter. Eu não consigo ter isso. Pede para Deus aumentar a tua fome e a tua sede. Ele vai aumentar. Porque ele atende o quê? Os desejos do teu coração. Ah, mas eu não tenho esse desejo. Aí você precisa ver o que está acontecendo com você. Aí está bem desalinhado, né? Se você não tem esse desejo de morar no céu, de fazer habitação no céu, e quando eu estou falando fazer morada no céu, não estou falando de passagem, tá? De morte e vida, não. Eu estou falando da terra, terreno. Porque nós devemos morar no céu enquanto estamos em vida. A nossa alma tem que fazer habitação nos lugares altos. Amém? O nosso espírito tem que fazer habitação nos lugares altos. Agora, se você não consegue ter esse sentimento e essa vontade, querido, irmã, irmão, você está debaixo de opressão. Você está sendo oprimido pelas trevas. E eu oro para que, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus venha te visitar e essa opressão caia por terra. Porque geralmente, quando nós estamos debaixo de opressão, quando nós estamos presos espiritualmente, quando nós estamos dentro de cativeiros, quando a nossa alma está ferida, nós não conseguimos ter esse desejo. Entra e tudo isso que eu estou falando parece balela, parece loucura. Fala que mulher louca. Porque você está dentro de um cativeiro espiritual. Você está debaixo de uma opressão maligna. Então você precisa pedir para Deus te libertar. Michele, como que eu faço isso? Como que eu me liberto? Como que eu começo a ter essa fome e essa sede de querer morar nos céus enquanto eu estou em terra? Que parada louca! O que é isso que você está falando? Leia a palavra do Senhor. Medite na Escritura de dia e de noite. Peça para o Espírito Santo te visitar. Tenha vida de relacionamento com Ele. Que daqui a pouquinho você vai estar mais piradinho do que eu. Amém? Glória a Deus, aleluia. Agora vamos lá. Um ponto. Eu não vou falar sobre Jezabel hoje, porque existe uma outra coisa que eu quero passar, e eu também não consegui fazer o estudo de Jezabel, porque é muita coisa, mas vai sair, tá? E nós ainda estamos em 1 Reis, ainda tem muita coisa para acontecer. Jezabel só vai morrer lá com o Jeú, então dá tempo de falar sobre ela. O que eu quero falar é, nós entramos numa nova temporada, amém? Ontem, às 18 horas, nós entramos em um novo mês do calendário bíblico. Deixa eu ver se vai dar tempo. Jesus, é 8h45, eu acho que dá. Então, nós entramos numa outra temporada do calendário bíblico, amém? E nós precisamos entender que nós, filhos do Deus vivo de Israel, aqueles que andam de acordo com a palavra, se move pelo calendário bíblico e não pelo calendário gregoriano, que é o calendário que nós vivemos aqui, que é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. De acordo com esse calendário, o ano se inicia em janeiro e termina em dezembro. Mas pelo calendário bíblico, pelo calendário da Bíblia, o ano, nós entramos no mês de Elu. E é o quê? É um marco, é o 6º mês. Então, nas contas naturais, faltam quanto tempo para acabar o ano? Nós estamos em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Faltam 4 meses para acabar o ano. Pela Bíblia, não. Pela Bíblia ainda faltam 6 meses, então tem muita coisa para Deus fazer na tua vida.
Se dá tempo de Deus fazer em 4, imagine em 6. Então, ontem, às 18 horas da noite, nós entramos no mês de Elu, amém? E eu vou falar um pouquinho sobre o mês de Elu, para vocês entenderem o que é que vai acontecer esse mês, tá? Principalmente para quem está fazendo o jejum. Principalmente para vocês que estão fazendo o jejum. Então, vamos lá. O que significa o mês de Elu? Olha como que vai de encontro. Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. Quando o Espírito da profecia, que é Cristo, está em nosso meio, tudo se alinha e tudo se testifica. Então, o que significa o nome Elu? O que significa o mês de Elu? Em hebraico, ele significa o seguinte. Se diz assim, a Ani Ledodvi Vedod Li. Eu estou para o meu amado assim como ele está para mim. Então, ontem nós entramos neste mês. Eu estou para o meu amado assim como ele está para mim. E aí eu te pergunto, você está para o seu amado assim como ele está para você? Você está para o seu amado? Você tem entregado tudo aquilo que você tem de vida para ele, assim como ele entregou a dele para você? Vocês começam a perceber que nós estamos dentro de um mês do qual o papai está pedindo para você, volte. Volte para o lugar, querido. Volte para a minha habitação. Volta a fazer morada nos lugares altos, porque eu sempre fui para você. E você está sendo para mim? Então vamos lá. Cada mês carrega uma chave. Para quem está aqui há mais tempo sabe disso. Então, o mês de Elu, ele é conhecido na tradição bíblica, amém, como o último mês do verão. Por quê? Nós precisamos entender que a bússola do mundo é Israel. A bússola do mundo é Israel. E lá em Israel é o último mês do verão. A gente precisa entender, povo de Deus. Eu sei que para muita gente isso daqui parece loucura. Você não vai entender às vezes, amém? Mas eu declaro que toda dificuldade de entendimento caia por terra. E isso daqui você só vai começar a compreender quando você se aprofundar muito mais nas escrituras, mas o Espírito Santo de Deus, eu vou tentar passar de uma forma muito clara, amém? Não cai nessa que, que esses enviados de Satanás fez, mudando totalmente a cultura, mudando totalmente a Bíblia, amém? Não caia nessa. A bússola de toda a humanidade é Israel. O que acontece lá reflete para toda a terra. Lá foi o lugar que Deus escolheu. Lá foi onde o Messias veio. Lá é onde o Messias vai voltar. Então, a bússola do mundo, os olhos estão voltados a Israel. Então, o que acontece? Lá nós estamos onde? Lá eles estão no verão, tá? E quando você se move pelo calendário bíblico, automaticamente você está inserido aquele lugar, inserido naquela jurisdição, daquela visão. Ai, mas eu não sou judeu. Em nome de Jesus. Através de Cristo, você foi enxertado à videira verdadeira. Amém? Então, tira esse pensamento. Ai, mas isso é para o povo judeu. Ai, mas isso, em nome de Jesus. Através de Cristo, nós nos tornamos um. E é Bíblia. Tudo que eu estou falando aqui é Bíblia. Não é entendimento humano, é Bíblia. Amém? Então, vamos lá. Então, lá é o mês do verão espiritual. É um tempo em que se abre uma nova chave decisiva para o povo de Deus. A própria Escritura aponta que cada mês carrega um fruto específico. Então, cada mês no calendário bíblico tem um fruto específico. Amém? Diante do Senhor. Abra comigo aí. Eu vou ler os textos bíblicos. Se demorar um pouquinho, vocês me perdoam, tá? Apocalipse 22, 2. Vamos lá. Apocalipse 22, versículo 2. Diz assim. E que passa... Ixi, deixa eu só liberar aqui, peraí. Senão vai acabar a live.
e que passa no meio da rua principal da cidade, de uma e outra margem do rio, esta árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. Então, no mundo espiritual, gente, entenda que Apocalipse foi uma visão espiritual que João teve. Isso daqui existe, tá? Não foi não foi uma invenção de João que ele escreveu. Isso aqui é real. E eu e você conseguimos acessar isso, tá? Quando você faz o quê? Quando você tem habitação nos lugares altos. Então, você tá lá. Então, vamos lá. Isso daqui mostra que existe uma árvore, amém, que é a árvore da vida, e que essa árvore dá 12 frutos, um fruto por mês. E estes frutos trazem cura para as nações. Isso aqui já está acontecendo. Amém? Então, neste mês, nós temos um fruto e nós vamos ver qual é este fruto que traz cura para as nações. Então, vamos lá. Elu, portanto, não é apenas uma marca no calendário. Ele é mais do que isso. Amém? Ele é um portal de preparação e arrependimento e alinhamento. Então, no mês de Elu, povo de Deus, o que acontece no mês de Elu? O portal profético é extremamente aberto. Existe uma dimensão profética do qual você não tem em nenhum outro mês do ano. Literalmente o céu se rasga e você vai entender o porquê que o céu se rasga no mês de Elu. Amém? Você vai começar a entender agora. Então, agora, neste mês, é um período em que Deus fala de forma muito clara aos seus profetas. Amém? Continuando aqui. Então, nós precisamos fazer o quê? Arrependimento e alinhamento. Vocês conseguem entender por que eu falei que aqueles que estão dentro do jejum, Deus é maravilhoso? Nós estamos fazendo o quê? Um jejum de arrependimento e alinhamento. Quando Yeshua falou da parábola da figueira, em Mateus 24, abram aí, Mateus 24, versículo do 32 ao 34. Mateus capítulo 24, versículo 32 ao 34. Diz assim: portanto, aprendei com a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma, vós, quando virdes todos esses acontecimentos, sabei que ele está muito próximo, às portas. Com toda certeza, eu vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, nós precisamos entender o quê? Através disso daqui, a figueira, Israel, volta lá o que eu estava falando, ela é a bússola profética para os tempos, para aquilo que nós vamos viver e para aquilo que nós já estamos vivendo. Amém? Então, ela é uma referência para discernir o tempo profético do qual nós estamos entrando, do qual nós já entramos ontem a partir das 18 horas. A figueira é o símbolo de Israel. Amém? Então, quando ela floresce, ao florescer, sinaliza a proximidade do cumprimento de promessa. Pega isso daqui. Então, quando a figueira floresce, significa proximidade do cumprimento de promessas. Assim também, Elu anuncia que estamos às portas de uma estação de juízo e favor divino. Então, peraí. Você está querendo dizer que nesse mês tem juízo e tem favor? Sim, nesse mês vai ter juízo e vai ter favor. Porque nós estamos, amém, às portas de Yom Kippur. Amém?
Estamos às portas de Yom Kippur. E o que é o Yom Kippur? Yom Kippur é o grande tribunal do ano bíblico. Gente, eu só não vou tirar aqui os comentários, porque às vezes vocês fazem pergunta, amém? Mas deixa para fazer as perguntas depois. Por quê? Porque senão tem gente que fica focado no que está passando aqui e vocês vão perder o Kairos. Vocês vão perder o que está sendo dito. Então se liga o que está sendo dito aqui. Depois a gente responde as perguntas, amém? Mas foca no que está aqui. E até às vezes eu me perco, porque às vezes eu acho que é uma pergunta, alguma coisa séria que está acontecendo, e é só tipo comentários. Amém? Então vamos lá. No calendário bíblico, Elu é o 6º mês. Então, no calendário bíblico, é o 6º mês. E ele corresponde à letra hebraica Vav. Entenda algo. Cada letra hebraica, ela representa um ministro. Amém? E o que é um ministro? É um anjo que guarda. Tá? Então, cada letra hebraica, ela representa um ministro. E o ministro do mês de Elu é o ministro Vav. Este ministro simboliza conexão entre o céu e a terra. Então, o ministro Vav, Deus libera esse anjo, que é o ministro Vav, e ele rasga a dimensão entre o céu e a terra. Ai, mas o véu já foi rasgado. Sim, óbvio que o véu foi rasgado. O acesso está liberado, mas existem estações do ano em que coisas diferentes acontecem. E neste mês em específico é a atmosfera do quê? Do profético. É a conexão literalmente do céu sobre a terra. E vocês vão entender o porquê. Isso se harmoniza com os sinais de Isaías 11:2. Vamos lá. Isaías capítulo 11, versículo 2. Vocês estão vendo que tem um monte de referência bíblica? Para não achar que é loucura. Vamos lá, Isaías capítulo 11, versículo 2. O Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele. O Espírito que dá, isso aqui faz referência aos 7 Espíritos de Deus. Amém? Aos 7 Espíritos de Deus. Para quem não tem, e o que é os 7 Espíritos de Deus? Nós vamos falar agora. O Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele. E o Espírito que dá sabedoria, entendimento, o Espírito que traz conselho, poder, proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor. O que isso significa? A totalidade do Espírito de Deus. A totalidade da presença. Michele, eu posso pedir os 7 Espíritos de Deus sobre a minha vida? Deve. Se você ainda não pediu, peça. Se você ainda não pediu os 7 Espíritos de Deus fluindo sobre a sua vida, querido, não perca tempo. Essa é a estação perfeita. Você vai receber em todas, você vai receber em todas. Mas essa daqui, a atmosfera vai estar totalmente rasgada. Peça. E é literalmente quando vem a totalidade do Espírito, a totalidade da presença, a totalidade do poder de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Então vamos lá. O que isso significa? Que é o conhecimento descrito como aquele que liga as dimensões divinas à realidade humana. Então, nós vamos estar sendo ligados, amém? Céus sobre a terra. Então, vai estar tendo uma ligação divina com a realidade da terra. Então, você vai poder acessar aquilo que já existe no mundo espiritual e trazer para você. Vamos lá. Em Elu, nós somos convidados a trazer para a vida prática, para trazer para a vida prática, de uma forma prática, o que o céu já decretou. Então, vamos lá. Se você já tem um decreto sobre a sua vida, que você vai casar, você vai acessar isso na dimensão espiritual. Por quê? Você vai ter mais facilidade de acessar o Santo dos Santos. Você vai ter mais facilidade de ouvir Deus. Então, você consegue acessar nas dimensões do Espírito aquilo que já foi decretado pelo Senhor. Por isso, é um tempo de Parnassá. O que significa Parnassá? Parnassá significa provisão. Provisão de tudo, e principalmente provisão financeira.
Deus começa a liberar estratégias para você ter, amém? Provisão, para você abrir negócio, para você prosperar, para você jogar as suas sementes no lugar certo, para você poder cultivar as sementes que você já lançou e elas poderem dar muito fruto. Então começamos a viver Parnassá. Prosperidade. Deus abre estratégias, amém? Ele é um avanço e também encerramento de ciclos. Então, nesse mês de Elu, a gente avança e a gente também encerra ciclo. E nós preparamos, amém? Nós somos preparados para o ano novo do Senhor, que vai se aproximar, que é em Tisrei, que é o próximo mês, depois, amém? Então, é uma preparação para o novo ciclo. E o que isso representa? Quando você passa o mês de Elu fazendo arrependimento, fazendo alinhamento, buscando andar em santidade, buscando andar em humilhação, você vai decretar se o seu próximo ano vai ser de bênção ou não. Amém? Deu para entender? Eu já respondo, irmã. Elu é o mês em que o rei está no campo. Quem é o rei? Jesus. O próprio Messias. O Deus vivo de Israel está no campo. Então vamos lá. Esse é o retrato de um Deus que deixa o palácio e se aproxima do povo para fazer inspeção e trazer favor. Então Deus vai passar em revista. Deus vai liberar os ministros, os anjos que trabalham com ele para passar em revista sobre a minha vida e sobre a tua vida. Arrependei-vos. Desde quando o Senhor está falando nesta live, arrependei-vos, fazei o caminho de volta, muda suas atitudes, muda suas condutas, muda a forma de andar, muda a forma de pensar, muda a forma de falar. Vamos lá. Qual que é a letra do mês? Do mês é Iod, tá bem? A letra do mês é Iod. O que ela significa, o ministro Iod? Tem o significado de mão estendida de Deus. Então, nesse mês, a mão do Senhor estará estendida. Mas nós precisamos nos humilhar para receber o favor. Lembra lá da ministração agora do devocional? Para de só pedir. Se humilhe. Aí o povo da era da graça, ai, mas Deus não precisa de sacrifício, ai, mas é porque eu não preciso me humilhar, então você vai continuar com a tua carne gritando, com o teu bife latejando. E não vai chegar na dimensão do Senhor. Isso é para quem quer. É uma opção de escolha. Deus te obriga? Não. Ele vai te deixar de te abençoar por causa disso? Não. Ele é bom. Mas o resultado para quem faz é diferente. Ele não te obriga a nada. Deus não te obriga nem a você seguir ele. Então ele não vai obrigar você a se humilhar por ele. Só que mostra e revela de quem você pertence. Vamos lá. No calendário bíblico, Elu é o 6º mês e o número 6 corresponde à letra hebraica Vav, que simboliza céus e terra. Amém? Já foi dito isso. Este é o último mês para viver a Teshuvá. E o que é a Teshuvá? O Teshuvá é o caminho de volta. Ou você se arrepende ou você se arrepende, querido. Ai, mas Michele, depois eu não tenho mais tempo de me arrepender. Claro que tem. Só que você não vai pegar as janelas proféticas e você não vai viver de acordo com o calendário bíblico. É essa a diferença. Você pode se arrepender em qualquer horário, em qualquer dia da tua vida, em qualquer momento. Mas dentro do calendário bíblico, dentro do calendário profético, dentro das dimensões do Espírito, amém? Esse é o período de você se arrepender para ser aprovado pelo Senhor em Yom Kippur e você entrar no novo ciclo debaixo de bênção e não de maldição. Vamos lá, continuando. O que é a Teshuvá? Amém? É o retorno do coração e a mente, o chamado para se alinhar antes do Yom Kippur. Então, essa é a Teshuvá. Então, para quem está fazendo um alinhamento, glórias a Deus.
ouvimos o que o nosso Senhor Jesus nos direcionou, amém? E estamos nos alinhando a 40 dias. Gente, se a tua vida não mudar depois deste jejum, se a tua vida não mudar, amém? Depois desse posicionamento, olha, eu não sei. Porque eu já estou vendo algo sobrenatural, eu já estou vivendo algo sobrenatural na minha vida. Na mesma proporção em que eu estou me conectando com Deus, eu estou vendo os levantes se acontecerem, mas faz parte do processo. Então vai acontecer, vai fazer, amém? Outro ponto, Elu está ligado à tribo de Gade. Então vamos lá, é um tempo de guerra. Porque Gade é uma tribo de guerra. Então, cuja o nome significa tropa. Então, o que significa a tribo de Gade? Tropa. Amém? Também fortuna ou herança. É por isso que vai começar a ser liberado, amém? Provisões sobre a sua vida. Heranças da parte de Deus, que é tua, você vai começar a acessar. Aquilo que estava perdido nas dimensões espirituais por conta de falta de posicionamento teu, você pode tomar de volta. Desde que você faça o caminho de volta de arrependimento, reconhecimento que Ele é o Senhor, que você não é nada sem Ele. Então vamos lá. Isso revela que o mês carrega uma dimensão de guerra. Então já vou falar para você. Vai ser um mês que é pesado. Nós já estamos em guerra constantemente, amém? Entregamos a nossa vida para Jesus, entramos em guerra. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então aqui nesse mês se intensifica. Por quê? Porque Satanás, ele quer que você não seja aprovado. Ele não quer que você desfrute do Parnassá. Ele não quer que você faça techuvá. Então vamos lá. Carrega uma dimensão de guerra espiritual e ao mesmo tempo de uma organização e expansão. Então, essa guerra vai acontecer porque ao mesmo tempo você vai estar sendo reorganizado pelo Senhor, a sua vida vai estar sendo realinhada de acordo com a vontade de Deus e o Senhor vai trazer expansão. Expansão sobre a sua vida financeira, expansão sobre o seu ministério, expansão em todas as áreas da sua vida. Expansão. Essa é a vontade do Pai. Expansão. Expansão. Amém? Os gaditas eram descritos como guerreiros de cara de leão. Não se espante se você começar a se sentir mais forte durante uma batalha. É a unção de Gade descendo sobre esse mês. E quando você tem o entendimento do que é, você consegue captar de uma forma diferente. Ontem no culto aconteceu uma coisa muito engraçada e foi o que Deus me falou. Eu e meu marido, nós somos intercessores lá, né, também. E praticamente nós somos da parte de guerra mesmo, de batalha. E durante o louvor, o Senhor, por isso que tem coisas que Deus faz, e quem não discerne as coisas do Espírito vai falar, essa mulher tá maluca? Porque durante o louvor, o Espírito Santo começou a mostrar que estava começando a criar uma resistência. E aí o Senhor me trouxe uma visão. O Senhor me trouxe uma visão e ele me disse, vou romper o lençol da glória. O que é romper o lençol da glória? Eu já volto aqui, mas eu preciso falar isso aqui para vocês compreenderem sobre a unção de Gade, porque a unção de Gade já liberou ontem às 18 horas. Amém? E o que é o lençol da glória? A glória de Deus está no lugar de habitação do reino de Deus. Amém? Está lá no trono. Só que para essa glória descer, existe um pequeno véu que precisa ser rompido. E esse véu só rompe quando nós adoramos. Então, quando tem uma adoração verdadeira e genuína, os anjos do Senhor rasgam esse véu e a glória de Deus desce. É por isso que o culto ferve, é por isso que na hora do louvor você sente a presença, é por isso que na hora em que você está adorando dentro do teu quarto, no teu secreto, quanto mais você adora, parece que você é tomado por um poder do Espírito Santo que você não sabe de onde veio. O véu que contém a glória de Deus se rasga. E a glória do Senhor desce sobre a face da terra, porque Deus habita em meio aos louvores. Então vamos lá. O que aconteceu ontem? Foi uma coisa muito louca. O Senhor me deu a visão dos anjos segurando o véu. E aí o Senhor falou, eu vou rasgar. Só que na mesma hora que o Senhor falou, eu vou rasgar,
o que aconteceu? Uma força opositora se levantou. E aí eu falei pro meu marido, eu falei, ora, Deus vai rasgar o véu, mas existe algo que vai parar. E naquela hora, automaticamente o meu braço se levantou. E eu fiquei até a hora que Deus mandou eu parar, porque a minha mão não abaixava, como se eu estivesse segurando um escudo. E eu me vi na linha de frente, com os demônios aqui, querendo parar o avanço de rasgar o véu, e eu levantava o escudo. Gente, foi uma das experiências mais loucas que eu já tive na minha vida. E eu me via naquele cenário de batalha espiritual. E eu conseguia ver o meu marido guerreando também, destronando as forças. Na hora que a gente fez isso, a glória desceu. Aí o louvor começou. Aquele mover, uma presença. Oh, recanta lamanai, que só de lembrar foi algo surreal. Então o que? Eu percebi, e na hora o Senhor falou, a unção de Gade. A unção de Gade desceu. Então você começa a se sentir literalmente como um guerreiro. E quem tá vendo de fora fala, cara, essa menina é muito doida. Porque eu marcho literalmente, principalmente quando eu tô em intercessão, eu marcho, eu faço o ato profético, porque não sou eu que estou fazendo, é o Espírito que está conduzindo. Então, tem coisas que Deus vai pedir para você fazer, querido, que se você tiver o espírito de religiosidade, você não vai viver. Porque só discerne as coisas do Espírito quem é do Espírito. Quem é na carne não vai discernir. Vai falar, tá querendo se aparecer, tá querendo mostrar que é santa, que é ungida, e não é real. Deus, ele faz as coisas de uma forma diferente. Então, ali eu senti que a unção de Gade, dos guerreiros, tinha literalmente vindo sobre mim. Por quê? Nós estávamos guerreando. Aí, olha como que é muito louco o mundo espiritual. O intercessor que estava do lado, na ponta, ele discerniu. E o meu espírito testificou, eu vi nele que ele começou a guerrear junto com a gente, sem a gente precisar falar um com o outro. Vocês conseguem ter um entendimento de como é importante ter unidade com o Espírito Santo de Deus? Porque o Espírito testificou outro Espírito. O mesmo Espírito que estava falando comigo, que é o Espírito Santo de Deus, falou com outro intercessor e nós começamos a entrar na batalha. Amém? Então, a unção de Gade estava sobre aquele ambiente. Por quê? Pessoas posicionadas. Então, a unção de Gade, eles eram o quê? Ambidestros. E o que isso representa no mundo espiritual? Ai, qual que é a diferença de você ser ambidestro? É quando você tem agilidade com as duas mãos. Então, ao mesmo tempo que eles atacavam, eles defendiam. Então, ao mesmo tempo em que você vai atacar o inferno, você vai defender do inferno. Então, ao mesmo tempo que você está com o escudo, você está com a mão na lança. Mas para isso, é para quem tem entendimento e relacionamento. Vamos lá. Outro ponto aqui. Eles eram capazes, amém, de lutar em terrenos montanhosos. Outro ponto. Símbolo de guerra de altar. Então, Gade era a única tribo que tinha habilidade suficiente para lutar em lugares altos. Nós acabamos de ler aqui que as batalhas foram vencidas porque eles estavam nas montanhas. Então, eu quero falar para você, querido, que este mês vai ser um mês de você destronar altares. Porque altar é montado em lugar alto. Então, vai ser o mês de você derrubar todos os altares que estão sobre a sua vida ainda. Para quem está lá no jejum, nós hoje derrubamos o primeiro altar. Qual que é o altar? O altar da autossuficiência. E isso mostra também que nós vamos derrubar outros altares. Altar, aí é de alta patente, mas eu só vou falar aqui, mas não quer dizer que você vai fazer, amém? Mas para quem é de batalha espiritual e para quem é intercessor de igreja, você vai derrubar o altar de Jezabel, você vai derrubar o altar de Mamon, você vai derrubar, amém? Altar de Moloque, você vai derrubar o altar de Astarote, você vai derrubar o altar de Mamon, já falei, de Baal. Então, é nível de guerra pesada. Por quê? Porque o Senhor lhe deu autoridade suficiente para isso.
a autoridade do leão. Não se esqueça que o leão ruge. O leão ruge. O leão ruge dentro de você. Amém? Eu estou me posicionando de aos sábados evangelizar os levantes estão um pouco... Não. Se posicione, irmão. Amém? Se revista do poder e autoridade de Deus e não pare. Amém? Não pare. O Senhor vai te dar estratégia, porque esse mês também é mês de estratégia. O Senhor também vai começar a liberar estratégias. Vamos lá. O que essa tribo de Gade representa? A gente vai passar um pouquinho essa hora. Quem precisar, essa live, quem precisar sair, depois eu vou deixar gravada, tá? Mas eu preciso passar. Então, vamos lá. Nessa tribo, cada homem valia por 100 em autoridade. Então, um homem era o equivalente a 100. Vocês conseguem entender o nível de poder e autoridade que vai recair sobre a sua vida? Através do nome de Jesus? Então, eles tinham ousadia de atravessar o Jordão. Por que é descrito de atravessar o Jordão? Amém? Porque na época da cheia, o Jordão é um rio que ele ficava muito agitado, muito bravo. E não era qualquer pessoa que conseguia passar em meio àquele lugar. Então, eles eram a única tribo que conseguia passar o rio lutando em época de cheia. Isso mostra o quê? Que nesse mês vai vir, viu, irmão? Receba, vai vir ataques, vai vir coisas para te parar, mas você vai passar, você vai avançar, você vai passar o Rio Jordão e vai entrar na tua terra prometida. Você vai passar o Rio Jordão guerreando e você vai tomar posse daquilo que é teu por herança. Deus vai entregar as terras prometidas, porque você vai ter força suficiente para isso. Mas para isso você precisa se humilhar. Para isso você precisa entender que você tem que fazer morada nos lugares altos. Para isso você precisa entender que você não é autossuficiente. Para isso você precisa parar de ser pedinte e se tornar filho. Vamos lá. Então, o que significa isso? Transições, amém, que eram impossíveis, começa a ter intervenção divina. Lugares em que você achava que era impossível você acessar, Deus começa a liberar a favor. Será que vale a pena ter uma vida de intimidade com Deus ou não? Será que vale a pena fazer morada no templo do Espírito Santo de Deus, no lugar alto ou não? Vamos lá. Quais são as bênçãos, amém? De Gade, porque cada mês tem uma bênção. Gênesis, capítulo 49, versículo 19. Glória a Deus, abri no lugar certo. Gade. Gade será atacada por um bando de ladrões, mas, na verdade, ele é que perseguirá os calcanhares de seus salteadores. Aleluia! Eu vou ler de novo. Gade será atacado por um bando de ladrões. Quem são os ladrões? Quem são aqueles que nos roubam? Amém? Os inimigos, os demônios, as hostes malignas. Nós precisamos entender o que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Então, quando a palavra diz aqui ladrões, não está falando que vai ser ladrões físicos que vão vir te assaltar, mas ladrões da tua alma, ladrões da tua presença, ladrões do teu espírito, querendo que você caia no pecado. Só que, entretanto, porém, na verdade, ele é que perseguirá os calcanhares de seus salteadores. Então você não vai ser oprimido, você vai ser o opressor do inferno. Não é eles que vão te perseguir, é você que vai perseguir eles. É você que vai tomar posicionamento dentro de hoje, a partir de hoje, dentro da tua casa, e você vai mostrar para o capeta quem é que manda ali. Porque você não vai ser mais oprimido pelas trevas, é você que vai oprimir as trevas, porque você carrega a luz. É você que é a luz do mundo e sal da terra. Então é você que tem que chegar no lugar e ser luzeiro sobre o ambiente. E não as trevas do ambiente virem te ofuscar, querido. Vamos lá.
Em Deuteronômio, agora. Abra comigo Deuteronômio, capítulo 33, versículo 20. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 20. Diz assim: em relação a Gade, declarou: bem-aventurado aquele que coopera na ampliação dos domínios de Gade, porquanto fica à espreita como uma leoa, e quando ataca, despedaça o braço e também a cabeça de sua presa. Vocês conseguem entender o tamanho da unção? De guerra e de batalha? Na mesma proporção que Satanás se levanta, Deus prepara unções específicas. É tudo Bíblia. Tá tudo aqui. É que o povo padece por falta de conhecimento. Então vamos lá. Então o que isso significa? Ele revela a sua vocação para a expansão e o domínio no contexto de Elu. Isso significa que este é o tempo para organizar as emoções, finanças e chamado, estabelecendo bases sólidas para a próxima estação. Então, no próximo mês, que nós vamos entrar, que é o Tisrei, que é o próximo ano novo do Senhor, amém? Você vai entrar com bases sólidas. Você vai entrar com as suas emoções totalmente alinhadas. Você não vai ter mais descompensação nas suas emoções. Uma hora você tá boa, outra hora você tá mal. Hoje eu acordei bem, hoje eu acordei mal. Ai, porque as minhas emoções, porque hormônio. Deixa eu te contar um testemunho, querido. Há um tempo atrás, eu estava com as minhas emoções totalmente desgovernadas. E eu fui na ginecologista e eu achei que era por conta do puerpério, né, que está acontecendo. E eu cheguei a pedir para ela, eu falei, olha, eu não estou me suportando. Tem hora que eu tenho todas as emoções num único dia. Eu não estava me suportando. E meu marido começou a orar. E eu fui no médico, eu falei, não, eu vou ter que pedir um remédio. Escuta isso aqui. Eu vou ter que pedir um remédio. Eu vou ter que pedir um remédio porque isso não está normal, porque eu não estava me suportando mais. A ira, o nervosismo, todas as emoções juntas ao mesmo dia. Mudança assim rápida. E a médica falou, olha, eu perguntei para ela, eu falei, será que precisa fazer reposição hormonal? Ela falou, não, na sua idade não faz reposição hormonal, e não sei o quê, me deu uma série de coisas e me deu um remédio, que era um calmante. Ela falou, mas você vai ter que ficar tomando ele pro resto da sua vida. Aí naquilo, na hora, eu já peguei e falei assim, tá repreendido, mas eu fiquei com a receita. Aí eu peguei e falei assim, não, eu não aceito isso na minha vida não, Jesus. Não, eu não aceito isso. Aí eu peguei a receita, fui ver o preço, já não era barato. Outra coisa também, eu falei, não vou ficar tomando um remédio de 100 e pouco por mês. Não, senhor. Nesse meio tempo, eu encontrei umas amigas minhas que são pastoras e profetas, que eram minhas líderes. E nós estávamos em uma reunião aqui em São Paulo, elas são do Rio Grande do Sul, e nós nos reunimos aqui em São Paulo, e uma outra pastora amiga nossa, que é profeta também, ela começou a fazer uma oração e Deus começou a revelar muita coisa para ela. E nesta oração, Deus reorganizou todos os meus hormônios. Todos os meus hormônios foram reorganizados. E ela reorganizou, ela não, né? O Espírito Santo de Deus reorganizou as minhas emoções. Desde aquele dia, eu nunca mais senti nada. Isso é para testificar. Eu não precisei comprar remédio. Quando eu for voltar na médica e ela vai pegar e falar assim, você toma? Eu vou falar, não, querida, obrigada, mas não foi necessário. A receita está ali. Eu não precisei fazer reposição hormonal. Eu não precisei tomar remédio controlado. Eu não precisei ficar gastando meu dinheiro com fármacos. Porque a gente precisa entender que toda enfermidade, ela é espiritual. Eu não estou falando para você que você não tem que tomar seus remédios, querido, porque o meu filho, ele faz tratamento de alergia. Eu, quando tenho sinusite, eu tomo um remédio. Mas toda doença, ela é espiritual. Mas isso aqui é outra coisa. Eu só estou testificando aqui que o Senhor vai realinhar as emoções. Vai. Ele vai realinhar as emoções. Então, vamos lá. Agora, a outra parte.
também vai acontecer uma guerra específica neste mês. E qual que é a guerra específica neste mês? Vai ter um confronto. No mês passado foi Apolo, que nós destronamos a influência de Apolo. E quem que é esse mês? Quem que é os principados que agem nesse mês? Nada mais, nada menos que Hermes. Quem é Hermes? Amém? Trazendo para nossa, fazendo um sincretismo ali, trazendo para nossa visão. Exu. E aí entra. Exu tranca a rua, ele vai trancar os caminhos. Exu da morte traz morte espiritual, morte financeira e até morte física. Então nós vamos estar destronando, existe, amém? Isso. O ataque é real. Então, da mesma forma que tem a unção de Gade, também tem um ataque, o contra-ataque, amém? Tem uma unção específica desse mês. Porque o que acontece? Satanás, ele não cria nada, ele copia todas as coisas. Ele copia isso. Então, é o que o povo diz, né? Agora é o quê? Eu nem sei que signo que é esse mês. Então, hoje é a regência, esse mês é a regência do signo tal. Não, não é um signo, querido. É um demônio, é um principado que é Hermes. E trazendo para dentro do Brasil, da visão do Brasil, das outras religiões, é Exu. Então, ele paralisa, ele distorce. E como que ele opera? Ele vai fazer o quê? Distorção pela obstrução de informações. Então, você vai ter informações e ele vai começar a distorcer essas informações. Já começou aqui. Já começou aqui. Que às vezes a gente está trazendo informação e as pessoas distorcem. As pessoas distorcem as coisas. E não é porque ela não tem entendimento, é porque tem uma influência demoníaca exatamente regendo neste mês para que você não entenda o que está sendo falado. Então, o que vai acontecer? O teu marido vai falar A, você vai entender B. O teu filho vai falar A, você vai entender C. Começa a treta dentro de casa. Então, tem distorção. Não é falado de forma clara. Tem outro ponto aqui. Eu trouxe aqui também, deixa eu ver aqui. Que aqui não está muito claro, mas eu marquei aqui para falar para vocês outra coisa que ele faz. Quer ver? Então, vamos lá. Ó. O que ele faz? Qual que é o opositor? Amém? Que é Hermes, ou que é o trono, né? Os gêmeos Mercúrio, Exu. Então, ele distorce as informações do céu. Então, às vezes, você vai receber uma revelação, você vai receber um direcionamento, e ele também vai distorcer isso. Outra coisa que ele vai fazer, falsas profecias. Cuidado. Muito cuidado. Esse mês é um mês propício para falsas profecias. Se você não tiver discernimento de espírito, se você não fizer morada nos lugares altos, você facilmente vai cair nas falsas profecias. E aí o que acontece? Quando você vive em falsas profecias, você atrasa o seu destino profético e muitas pessoas às vezes acabam se afastando dos caminhos do Senhor. Outro ponto, traz intimidação. A pessoa fica intimidada de fazer determinados tipos de coisa, de confrontar, de falar, de se posicionar, de mudar. Às vezes Deus vai te dar um direcionamento de você mudar de cidade, de mudar de estado, de mudar de emprego, de mudar de escola, de fazer qualquer coisa. E você vai se sentir intimidado. Você vai começar a sentir pavor. Vai sentir uma pressão fora do normal. Você vai se sentir pressionado, um esmagamento, amém? Uma coisa que vai te esmagar espiritualmente. Você vai se sentir as forças sendo sufocadas. Angústia, ansiedade. Outra coisa que esse demônio do inferno faz. Sabe o famoso céu de bronze? Que você ora e parece que o céu está de bronze, que não sobe? É esse capiroto do inferno que traz esse bloqueio. Então, por isso que vocês conseguem entender que Deus libera a unção de acordo com aquilo que nós vamos ter que debater, com aquilo que nós vamos ter que confrontar. Então, é isso que está acontecendo. Deus liberou a unção de Gade sobre a minha vida e sobre a tua vida. Guerreiros êximos, em excelência, ambidestros, ao mesmo tempo que ataca, defende. Por quê? Porque nós vamos estar sendo atacados também por altas patentes. E o Senhor me revelou isso. Antes de entrar
Acho que foi na sexta-feira que eu não fiz a live, né? Foi. O Senhor me revelou quando eu estava no meu momento de secreto, ele falou: forças demoníacas de altas patentes vão começar a te atacar. E eu falei: misericórdia, Senhor. Tem misericórdia da minha alma e venha comigo. E aí eu mandei um áudio pro meu marido falando tudo que Deus estava falando. Só que na mesma proporção, eu senti um revestimento de Deus. E isso vai acontecer sobre a sua vida. Mas para isso, você tem que buscar a presença do Senhor. Amém? Então ele distorce as rotas proféticas também. Amém? Ele bloqueia a comunicação assertiva. Então, é aquilo que eu estava falando. Seu marido vai falar A, você vai entender B. O seu patrão vai mandar você fazer uma coisa, você vai achar que o patrão está te ferindo. Às vezes teu marido vai falar, ai, porque o teu cabelo hoje está diferente. Você já vai achar que ele está falando que o teu cabelo está feio, esbagacento, e não é nada disso. Cuidado. Amém? E guerra nas interpretações. Vamos lá. Voltando aqui. Gente, está acabando, me perdoem, mas é que o assunto é muito extenso, tá? Mas eu preciso falar para vocês, principalmente para quem está no jejum. Outra coisa. Deixa eu ver aqui, que eu... Tá. Peraí que acho que eu passei. Não, é essa parte mesmo. Então, ele, portanto, ele é um campo de batalha, amém? De interpretações, onde, na verdade, nós precisamos discernir em meio das muitas vozes aquelas que tentam nos intimidar e confundir. Amém? Então, você precisa aprender a discernir, porque vão tentar te intimidar e te confundir. Nós compreendemos, então, que o papel de Gade na sua arma não era apenas para força física, mas combinação entre intercessão e decreto profético, o escudo e lança espiritual. Então, você vai aprender, nesse mês, você vai começar a liberar decretos proféticos sobre a tua vida. Senhor, eu lanço um decreto de prosperidade. Destronou o mal, destronou o espírito de miséria, destronou o espírito de escassez. Você já vai lá e você lança um decreto. Senhor, eu lanço um decreto agora de prosperidade. Eu declaro que a minha casa será farta. Eu declaro, Senhor, que os meus celeiros serão, Pai, transbordantes. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que eu vou ter para abençoar muitas pessoas. Amém? Então vamos lá. Elu também se conecta diretamente com os grandes marcos da história de Israel. Então, qual que é o primeiro marco? Amém? O primeiro marco desse mês é que Moisés subiu pela terceira vez ao Monte Sinai. Foi quando ele subiu pela terceira vez para receber as tábuas, amém, do Senhor, os 12 mandamentos na tábua de pedra. E ali o que aconteceu? O povo se corrompeu. Levantou um bezerro de ouro. E dentro daquela festa de bezerro de ouro lá, de cultuar aquele bezerro de ouro, aconteceu coisas horríveis, depravadas, fétidas, imundas, que subiram à narina do Senhor. Então, nós precisamos, amém, nos arrepender disso. Então, como que a gente faz isso? Permanecendo em jejum. Existe um pessoal que está fazendo o jejum que é de 40 dias, amém? Que é o jejum do Yom Kippur. O ano passado nós fizemos. Michele, esse ano você vai fazer Yom Kippur? Você vai fazer a preparação do Yom Kippur? Eu não vou fazer a preparação do Yom Kippur. Primeiro, porque eu já estou, amém, com o pessoal fazendo 70 dias de jejum. Quem quiser fazer o Yom Kippur, pode fazer, tá? Depois a gente fala sobre isso. Mas esse ano eu não vou trazer a ministração de Yom Kippur, porque Deus falou para mim não fazer. Por quê? Porque tem pessoas que entram dentro de propósitos por emoção. E é muito sério. Então, esse ano eu não vou fazer. Eu vou fazer o meu Yom Kippur. Eu vou fazer. Amém? Porque nós já estamos. Então, para quem está dentro, amém, do jejum de 70 dias, se você quiser fazer o Yom Kippur, você pode fazer o Yom Kippur. Michele, o que é o Yom Kippur? É um dia de humilhação. Você vai ficar 25 horas sem comer e sem beber.
Para quem está dentro do jejum de 70 dias, você já está mais que habilitado, amém? Você já está sendo preparado, você está, ó, limpo. Não tá, né? Mas está se preparando. Vai estar perfeito ali, ó, tinindo para fazer Yom Kippur. Então, vocês conseguem entender o tamanho da graça que Deus liberou sobre as nossas vidas, aqueles que estão dentro do jejum de 70 dias? Nós já estamos há 40 nos preparando para o tribunal. Nós já estamos há 40 dias sendo ministrados pelo Senhor. Então, quem quiser fazer, amém? O Yom Kippur, depois a gente fala lá no grupo, tá? Eu só estou explicando aqui, porque essa live vai ficar gravada e eu vou pedir para quem não assistiu a live que está no grupo, para assistir, amém? Então, você vai poder fazer. Eu só não vou fazer com as pessoas de fora. Esse ano eu não vou fazer. Deus falou, não faça. Então eu vou ser obediente e não vou fazer. Eu vou fazer com aqueles que estão fazendo alinhamento profético e ativação profética. Porque vai ser um grande marco, vai ser algo sobrenatural. Então vai ser algo que Deus vai fazer de forma diferente no nosso meio. Amém? Deixa eu ver aqui o que mais que eu posso falar para vocês. Para não estender muito. Bom, é o mês de arrependimento que nós já estamos fazendo. Amém? Deixa eu ver. Tá, seria isso. Amém? Depois sobre o Yom Kippur, para quem for fazer, a gente volta a falar sobre isso, tá? Outra coisa. Ah, tá. Que eu marquei aqui. Nesse mês, peça para que o Senhor tire os tampões dos teus ouvidos e as escamas dos teus olhos e as amordaças das suas bocas. Amém? Peçam, Senhor, tira os tampões dos meus ouvidos, arranca as escamas dos meus olhos e tira as amordaças da minha boca e também as algemas dos braços e dos pés. Porque às vezes a gente não consegue entrar no novo do Senhor, porque nós estamos presos espiritualmente, mãos e pés presos, cegos espiritualmente, surdos espiritualmente e não liberamos a voz profética. Então peçam, amém? Para que o Senhor tire isso de vocês. Deixa eu ver outra coisa aqui. Bom, depois eu vou fazer um resumo e coloco lá no grupo, tá? Gente, mas só não vou falar quando, eu não vou falar que é hoje. Eu tenho muita coisa para ver, amém? Para fazer. Mas assim que eu conseguir, eu coloco lá. Por hora, é isso que eu queria dizer. Eu acho que eu consegui passar de uma forma mais, não tão enxuta, né? Porque é bem extenso. Mas eu consegui passar um pouco aquilo sobre o que é o mês de Elul. Outro ponto, para quem está lá no jejum. Vocês viram que nós vamos começar, amém? As renúncias. Então serão 30 dias quebrando altares altos. Nós vamos começar as leituras. Para quem achou que estava difícil, tem gente que vai achar, nossa, meu Deus, agora eu vou ter que fazer leitura. Achou que não teria, né? Pois é, vai ter. Então nós vamos ler o livro de Cantar. Michele, por que Cantares? Porque Cantares fala do noivo com a noiva. A representação de Cristo com a noiva. Amém? O cordeiro com a noiva. Então nós vamos ler um capítulo de Cantares por dia. Todos os dias você vai ler Salmos 27. Todos os dias. A partir de hoje, até o último dia do mês, vamos ler Salmos 27. Amém? Salmos 27. E também, depois que terminar Cantares, nós vamos continuar. Então, nós vamos ler um capítulo de Cantares por dia, 3 salmos por dia. Então, hoje é Salmo 1, Salmo 2 e Salmo 3, Cantares 1 e Salmos 27, tá? É para quem quer ter presença com Deus. Quem não consegue ter presença com Deus vai achar que tá pesado, meu Deus, é muita coisa. Aí eu não tenho o que fazer, amém? Aí a gente... Isso aqui é para quem tem fome e sede de Deus. Então, amém? Glória a Deus, aleluia. Então é isso, povo de Deus. Eu vou orar. Eu vou tentar mandar aqui, fazer um resumo do resumo para colocar para vocês, amém? Não sei quando, mas eu coloco. Até o final da semana eu coloco, amém? Já tá lá no... Então, isso daqui é... Achei que era para ler Cantares todo hoje. Não, irmão, é só um. Amém? É só um. Já tá no grupo. As leituras já tá no grupo, tá? Já tá tudo lá no grupo. Tudo que é para ler já tá escrito lá no grupo, tá? Cantares é um por dia. Mas se o irmão leu todo,
Amém. Glória a Deus. Mas vai ter que ler de novo, irmão. Amém? É um por dia, tá? Vou fazer o resumo, coloco lá para vocês. Cada dia vai ter tudo bonitinho o que vocês vão ler, tá? Para vocês não se perderem. Amém? E nós vamos orar aqui. O estudo de Jezabel eu comecei a fazer, mas não terminei, tá? Vou ver aqui. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É o meu ministério, aí tem o ministério da igreja. É muita coisa para me fazer e eu não estou conseguindo achar tempo. Por quê? E eu quero falar algo para vocês aqui. Eu estou falando de mim. Antes da oração. Eu tenho muita coisa para fazer e, como vocês sabem, eu não trabalho fora. Eu trabalho para Deus. A minha vida é ministerial, amém? Deus me separou para a obra. Mas eu estou no momento em que Deus pegou e falou assim, deixa tudo que você tem para fazer e vem para o secreto. É por isso também que eu não consegui fazer as coisas ainda. Porque Deus quer que eu passe tempo com Ele. Então, às vezes, vocês vão me mandar mensagem, eu não vou responder. Por quê? Deus me pediu, vem para o secreto. Vem para o secreto. Vem passar tempo comigo. E eu preciso ser obediente ao Senhor. Eu preciso ouvir aquilo que o meu pai está pedindo para mim falar. Para me fazer. Porque eu estou vendo que as coisas estão começando a mudar. As guerras estão se aumentando. E não é só porque as guerras estão se aumentando, Deus quer se revelar, povo de Deus. E se você não tiver tempo com Ele, Ele não vai se revelar. Então, se Deus está te pedindo, larga tudo e vem, Ele vai se encarregar do resto. Se Ele está pedindo para você parar de fazer o teu almoço naquela hora, para. Depois você faz. Só que escuta o que o teu pai está falando. Não negligencia a voz dele, não. Porque às vezes Deus está gritando, falando com você, e você está tão preso para as coisas deste mundo, mas eu tenho coisas a fazer, eu tenho demandas, eu tenho tarefa, eu também tenho. E olha que as coisas que eu faço é para Ele. Mas Ele falou, para, não faz, vem aqui, dobra o teu joelho, ora, adora. E eu estou sendo obediente. Eu estou sendo obediente. Então, quando eu conseguir, amém, quando Ele falar aqui, ó, vai, faz, eu vou, porque eu aprendi, povo de Deus, eu parei de tirar braço, eu já não tirava braço de ferro com Deus. Agora, no nível que tá as coisas, pior ainda. Amém? Amém? Glória a Deus? Exatamente, para, Marta. Exatamente isso. E eu levei um puxão de orelha. Por quê? Eu estava fazendo as coisas para Deus. Eu buscava a presença, mas Ele queria que eu fosse mais fundo. E às vezes você está fazendo as coisas para Deus, você está buscando a presença de Deus, mas Ele quer que você vá mais fundo. Para, Marta, perfeito o que a irmã colocou. Para. Não é do muito fazer, é de viver. E às vezes você vive, mas Deus quer mais. Às vezes você entrega, mas Deus quer mais. É porque Ele é mau? Não, porque Ele sabe que você vai ser um catalisador da glória dEle. E Ele sonda o desejo do nosso coração. Porque quanto mais eu busco da presença dEle, mais a minha alma anseia por Ele. Então, quanto mais eu peço, mais Ele me dá. Só que a tendência é o quê? Quanto mais eu ganho, mais eu quero. É assim que funciona. Da mesma forma que acontece com o pecado. Quanto mais do pecado você tem, mais do pecado você quer. Amém? Glória a Deus. Pai, louvado seja o teu santo nome, Jesus. Eu louvo e engrandeço o Senhor por esta live. Obrigada porque o Senhor se fez real, presente, palpável nas nossas vidas, Abba. Obrigada pela vida de cada homem, cada mulher que permaneceu aqui, Pai, escutando aquilo que o Senhor tinha para ministrar. Obrigada por aqueles que tiveram que sair também, que o Senhor os acompanhe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja. Eu peço que a sua mão forte e poderosa esteja estendida sobre a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Pai, que hoje, Senhor, nós possamos ser transportados, Pai, ao novo nível de glória e revelação de quem Tu és. Que nós, principalmente, venhamos ser inseridos aos lugares altos, à habitação do Deus vivo de Israel. Tendo entendimento, papai, tendo um culto lógico, um culto racional ao Senhor, de que nós devemos subir para fazer morada nos seus céus, e não, Senhor, descer, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos leva a uma estatura ainda maior, Pai, de revelação, de nível, de entrega,
de profundidade do eterno. Pai, que possamos estar sensíveis, Senhor, em nome de Jesus, à sua voz. Que possamos, Senhor, te encontrar nos lugares altos, Abba. Oh, aleluia! Que nós possamos, a partir de hoje, Senhor, ser revestidos de graça, poder, autoridade, unção. Peço que o Senhor coloque sobre cada homem e cada mulher, aqueles que ficaram na live, aqueles que tiveram que sair, que o Senhor coloque, papai, novas vestimentas espirituais apropriadas para este novo período. Assim também como novas armaduras apropriadas para este período de guerra, blindando, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, as mentes, guardando, Senhor, o intelecto, tirando os tampões dos ouvidos, tirando as escamas dos olhos, tirando as amordaças das bocas, tirando, Senhor, as algemas dos braços e também os grilhões dos pés. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que haja sensibilidade no Espírito, que os 7 Espíritos de Deus recaiam e fluam sobre essas vidas, em nome de Jesus, e que a unção de Gade, Pai, recaia sobre a vida dos teus filhos e filhas. Pai, gere em nós um arrependimento verdadeiro e genuíno, um coração contrito e ensinável, tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne, alinhando as nossas emoções e tirando as estruturas demoníacas das trevas que ainda possam existir sobre nós. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus, abençoando também a nossa nação, declarando que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O único que pode mudar esta nação é o Senhor. Não existe pastor, não existe presbítero, não existe apóstolo, não existe presidente, não existe nada. O que existe é um Deus vivo, um leão que ruge do trono e que faz justiça de acordo com a tua vontade e o teu querer. É o que nós declaramos, Pai, o governo do Deus vivo de Israel sobre a nação do Brasil. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Sejam todos cheios da presença do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia.